que é um testemunho marinho? É um tubo de metal cravado no leito do oceano, 1.000 metros, 2.000 metros de profundidade. E o que é legal desse material do fundo do oceano? Que ele acumula muito devagar e continuamente. Então a gente tem ali um registro, eu brinco que é o diário da Terra. É um registro de tudo que aconteceu ali, que aquele rio trouxe de material, e vai acumulando devagarzinho em camadas muito regulares. Então a gente pega esse tubo, crava nesse material e consegue estudar esses materiais para contar a história do passado. Então, por exemplo, nesse projeto que está começando agora, a gente tem mais 5 parceiros que estão diretamente envolvidos com o projeto. A gente tem, eu estou na Universidade Federal de São Paulo, a gente tem 2 parceiros na Universidade de São Paulo, em laboratórios diferentes. A gente tem uma professora parceira no Rio de Janeiro, na Universidade Federal Fluminense, e tem 2 parceiros na Alemanha. E essas amostras estão em vários lugares, porque vêm de cruzeiros diferentes. Tem um cruzeiro lá de 2, 3 meses coletando amostras no oceano inteiro, e elas ficam armazenadas em depósitos especiais, com controle de temperatura, umidade, que é para o material ficar intacto. E tudo isso custa uma fortuna, e é complexo, e depende de muita gente. Então, isso é sempre viabilizado com parcerias. O testemunho marinho ele é muito importante porque ele tem informações não só do ambiente marinho, mas como do ambiente continental. Os rios, eles lavam o seu córrego, o seu caminho, né? Então eles vão levando informações dessas rochas, né? Que sofrem ali o intemperismo, a lavagem do rio, e elas chegam até o oceano. E aí elas vão decantando, essa pequena fração que chega lá, elas decantam até o leito oceânico e fica lá, na maior parte, imperturbada. Por isso que ele é muito importante, ele fica quietinho ali, acumulando informações, tanto do ambiente marinho quanto do ambiente terrestre. Esses testemunhos foram coletados por várias expedições científicas, né, por navios oceanográficos que são muito caros, né, para realizar uma expedição como essa. Ela reúne grupos grandes de pesquisa para conseguir o financiamento, depois para executar o cruzeiro. Então são materiais de pesquisa muito valiosos, né, cujo acesso vai ser conseguido mediante colaborações científicas, mediante a relevância do problema que você quer estudar, né, mediante a reputação do pesquisador que está solicitando aquele material, né, porque os repositórios também têm que avaliar se o pesquisador tem capacidade de gerar resultados científicos importantes com aquele material, porque é um material muito valioso, né. Então, o projeto do Vinícius pode ter sido proposto lá para 3 anos, mas ele está usando material que foi acumulado, né, por várias expedições científicas realizadas durante muitos anos de pesquisa em muitos projetos. Parte do material que a gente diz, né, que sedimenta nos oceanos, ele vem dessa erosão continental. Agora, tem uma parte que também é produzida no próprio oceano. Existem os organismos, né, que estão ali, os micro-organismos oceânicos, né, que existem em grande quantidade, em grande abundância. Como esses sedimentos eles são carreados do continente em direção ao oceano, então pensa, se esse transporte de sedimento ele depende da intensidade da precipitação para varrer esse material do continente para o oceano, então você entende que o próprio material já carrega uma assinatura da variabilidade da precipitação. Então, assim, eu vou ter mais, menos material de acordo com a intensidade da precipitação. Esse material vai ganhar determinadas características, vai ganhar determinados elementos na conjuntura dele, de acordo também com a precipitação. Então, a própria precipitação imprime nas rochas esse sinal. E o que a gente faz com o sedimento é resgatar esse sinal e entender ele, traduzir ele numa linguagem onde a gente consiga dizer o que a chuva está falando para a gente. A gente veio aqui para a Universidade Federal Fluminense, em Niterói, para fazer uma etapa fundamental do projeto, que é pegar as amostras dos testemunhos marinhos. Então a gente está aqui num lugar que é um arquivo, é uma sala refrigerada, fica bem frio aqui dentro, com a temperatura e umidade controlada para conservar o material. E aí a gente tem os testemunhos marinhos cortados em fatias aqui de 1 metro. Então a gente vai pegar essas caixas, levar para a bancada e amostrar o material que está aqui dentro.
E esses tubos eles estão cortados aqui em pedaços de 1 metro. Dentro dessas caixas a gente leva para a bancada e pega o material que está aqui. A gente veio trabalhar com testemunhos de 2 lugares diferentes. Um próximo à foz do Rio São Francisco, no nordeste do Brasil, e outro próximo à foz do Rio Paraíba do Sul, que é aqui no sudeste. E esse material ele é muito valioso porque ele fornece uma grande quantidade de informações. O nosso foco aqui, a gente vai coletar esse tubinho, pegar 1 grama, 1,5 grama de amostra, para estudar variações de chuva no continente. Mas como assim? Eu estou pegando um sedimento, uma lama aqui que estava no fundo do oceano, para saber como é que estava o continente. Qual que é a nossa premissa? Que esse material vem do continente com os rios e é levado para o mar. E aí lá no fundo do mar ele vai sendo depositado em camadas muito fininhas, muito devagarzinho. Então, por exemplo, nesse 1 metro de testemunha a gente tem mais de 10 mil anos de história. A gente pode fatiando, quando a gente está andando aqui ao longo dele, a gente está andando no tempo. Então é quase uma máquina do tempo, a gente consegue contar uma história do passado. E além desse material que vem do continente, a gente tem o material do próprio oceano. Então isso ajuda muito a gente nesse projeto porque a gente está relacionando uma mudança no oceano com uma mudança no continente. E aí se a gente consegue no mesmo material ter as 2 informações é muito valioso. Então esse material ele é muito precioso. E ele não é só precioso como ele é caro também. Então uma coleta dessa custa milhões de dólares. E ela é sempre feita com cooperações internacionais. É uma campanha, né, uma viagem para mostrar isso é muito caro, precisa de muito equipamento, um navio gigantesco. Então a gente toma muito cuidado com esse material porque ele é muito precioso. E é uma colaboração internacional e nacional, por isso que a gente veio lá de São Paulo, aqui na UF, a gente tem a colaboração com eles para acessar esse material, que também, além de ser difícil de coletar, é difícil de armazenar. Então a gente precisa de uma grande rede de colaboração, não dá para fazer isso sozinho. O nosso laboratório construiu ao longo do tempo uma relação boa com a Petrobras, né, com departamentos de pesquisa da Petrobras, que de certa forma ao longo dos anos cederam parte desses materiais para a gente alocar aqui na universidade e conseguir fazer esses estudos. Né? Então um viés de colaboração muito importante que a gente sempre teve foi com a Petrobras. Existem também, eu como outros colegas de laboratório, já participamos de expedições internacionais também, a bordo de navio de pesquisa internacional, e uma vez participando dessas expedições a gente tem o direito e traz um tanto de material para cá. A gente também já tiveram expedições, né, que coletaram na costa brasileira em 2016, se eu não me engano. Aconteceu a última expedição com um navio alemão, né, que veio aqui com um navio especializado, coletou esses materiais e parte deles, né, ficaram aqui armazenados também. Então, de fato, sim, essa integração entre instituições é muito importante, porque financeiramente, provavelmente essa é uma das partes mais caras de se fazer essa pesquisa, é a própria coleta do material em si. É uma coleta complexa e cara, e a gente precisa dessa integração entre parceiros, né? Então, a gente tem esses materiais aqui, né? O Vinícius vem, né? Claro, né? O Vinícius, a equipe e outros professores são sempre super bem-vindos em vir aqui, tirar amostras e levar essas amostras para estudar, porque a gente também vai em outros lugares e também pede amostras e coleta essas amostras. Então, essa integração ela é muito importante, né? Nós fazemos um processamento de amostras desde o sedimento bruto. Então a gente vai para o oceano, coleta o testemunho, traz os testemunhos para cá, ou seja, a lama do fundo do oceano. Então a gente começa com a lama e chega até o resultado final para as análises de isótopos de carbono e oxigênio nos microfósseis, para a composição química do sedimento total. Então se tem mais ferro, se tem mais titânio, se tem mais cálcio, isso é muito importante para esse projeto também. E também a fauna, né, que viveu na coluna d'água há tantos milhares de anos atrás, com base na análise microscópica. Né? Então a gente determina quais espécies que estavam vivendo num determinado momento do passado. Esse é o espectrômetro de massa. A gente coloca os fósseis, né, as pequenas conchinhas do fundo do mar, nesses recipientes de vidro, e o equipamento pinga 3 gotas de ácido fosfórico super puro a 70 graus Celsius de temperatura,
Isso faz com que ocorra uma reação química que produz CO2 e um pouquinho de vapor d'água. O equipamento depois separa o CO2 da água em duas armadilhas que funcionam com nitrogênio líquido. Então, tanto a água como o CO2 são jogados a temperatura lá embaixo, menos 80 graus, e gradativamente o equipamento vai aquecendo a amostra até que o CO2 sublima, vai para a fase gasosa de novo e escapa, né? A água fica retida nesse equipamento aqui. Só o CO2 ele chega até esse outro equipamento por meio dessa mangueirinha aqui, e as partículas de CO2 são aceleradas, né, nessa trajetória e sofrem uma alteração na sua trajetória num superímã que tem aqui nessa parte preta do equipamento, né? Conforme a molécula de CO2 tem, por exemplo, carbono 13 e oxigênio 18, que são mais pesados do que carbono 12 e oxigênio 16, a deflexão na trajetória é menor. E se ela tem carbono mais leve e oxigênio mais leve, ou seja, carbono 12 e oxigênio 16, a deflexão, ou seja, a alteração na trajetória da partícula é maior. E a gente consegue medir essa diferença na trajetória lá na ponta do equipamento e com isso determinar a composição isotópica da conchinha. Em projetos desse porte, a colaboração científica é fundamental. É impossível você conseguir fazer um projeto desse com uma instituição só. Então a parceria é fundamental. Esse projeto não existiria sem essa rede de colaboração.